Bom, sejam bem-vindos ao canal novamente. Hoje eu não vou tratar sobre inteligência artificial, mas eu vou falar sobre esse assunto aí, que é um assunto polêmico no mundo inteiro que veio acontecendo na última semana, né, que é o desaparecimento do submersível que carregava turistas aí. 5 pessoas morreram, né? Isso foi identificado ontem. Os drones não, né? Os robôs controlados remotamente identificaram os destroços a 500 metros do Titanic. E foi somente com essa confirmação visual que eles puderam declarar que os tripulantes todos haviam morrido, tá? Mas uma notícia que veio aí, que se tornou polêmica também de ontem para hoje, é que parece que a Marinha dos Estados Unidos já sabia que no domingo que o submersível havia implodido. Só que eles não tinham certeza, né? O interessante é que eles não divulgaram isso daí. Foi carregando essa novela durante vários dias, até colocaram um contador na, nas televisões, nas emissoras, né, para todo mundo acompanhar que faltavam tantas horas de oxigênio para os tripulantes, né? E todo mundo acompanha isso daí. Se você digitar no YouTube sobre essa notícia, você vai ver que todos os canais que não tem nada a ver, né? Inclusive o meu, que não tem nada a ver com notícias como essa, eu falo sobre inteligência artificial, todo mundo se rendeu para falar a respeito disso e é muitas visualizações em poucas horas, de tanto que as pessoas estavam procurando saber sobre esse assunto, né? E no final, o resultado de tudo isso foi que encontraram esses destroços, né? Então eu estou aqui no site, essa notícia do site CNN, que fala sobre a Marinha que já sabia que o submersível já tinha sido implodido, tá? Há uma diferença aí entre submersível e submarino. Tecnicamente, essa embarcação, esse veículo, ele era considerado um submersível. Aí você já imagina, né, o quão básico é um veículo desse. Ele realmente era muito básico, né? O motivo da implosão, né, todo mundo se pergunta, mas ele já tinha feito várias expedições até o Titanic naufragado, mas é que não há um estudo de caso na prática para saber como que se comporta a estrutura de um veículo como esse depois de vários usos. Ou seja, nós não sabemos qual que é a vida útil de uma embarcação dessa daí, tá? Eu acredito que é embarcação que se fala, ou então, né, veículo com certeza ele é. Essa é a curiosidade, né? Como que a Marinha dos Estados Unidos sabia, né? Eles detectaram através dos equipamentos deles que uma forte explosão havia sido detectada no domingo, o que indicava que o submersível havia implodido. Rola aí também umas conversas por fora, né? Nada oficial, que funcionários da empresa que fabricou aí o Ocean Bait, se eu não me engano, né? E curioso também, né? O nome desse submersível era Titã. Parece que estava fadado a uma tragédia dessa, mas não pelo nome, né? Não só pelo nome, mas pela estrutura, né? Como que uma empresa fabrica um equipamento desse e todo mundo ainda paga muito caro para isso, para entrar lá e se aventurar. Tá sobrando dinheiro, né? As pessoas gastam como querem, né? Mas é um risco muito grande entrar dentro de um veículo que você não sabe como ele vai se comportar, né? Não dá para confiar somente no histórico dele. Aqui, né, nós temos uma notícia também, fala sobre o Titanic, né, que ele afundou em 1912 e os destroços do Titanic foram localizados pela primeira vez em 85. Eu até me confundi, achei que havia sido ali no ano de 97, quando fizeram o filme Titanic. Se eu não me engano, o diretor James Cameron, ele desceu com um submarino muito mais apropriado, né? Desceu até lá nos destroços, foi um dos, se eu não me engano, foi o primeiro turista a descer lá embaixo para ver os destroços. Trouxeram até as coisas lá de baixo, né? Com um
um veículo controlado remotamente, eles conseguem tirar alguns itens, né? Conseguiram tirar alguns itens do Titanic. E também foram veículos controlados por controle remoto, usado na indústria petrolífera, né? São equipamentos muito bons que conseguem filmar mesmo no escuro. Desceram lá, desceram com esse equipamento lá a 4.000 metros de profundidade e encontraram 4 partes grandes desse submersível, que na verdade ele estilhaçou após implodir, né? Porque ele basicamente era feito de fibra de carbono, mas continha peças de titânio também. Tá? Então é uma tragédia que aconteceu. 5 pessoas famosas aí que estavam dentro dessa embarcação, todas multimilionárias. Conta por aí também que o filho de um desses milionários não queria embarcar, né? Estava com medo e o pai conseguiu convencer ele de ir. Mas isso não é oficial, né? É o que rola por aí. Mais umas informações aí, falando, né? Os destroços do navio foram encontrados a 500 metros do Titanic, muito pertinho, né? E só com a confirmação visual é que puderam aí vir a público ontem, quinta-feira, dia 22 de junho, onde foi confirmado que todos os tripulantes morreram, né? A notícia que não se encontra, meus caros, é que eles vão retirar os destroços lá de baixo. Será que é possível retirar os corpos, né? Eu acredito que numa implosão como essa, né, não tem um corpo que fique inteiro, né? Então, talvez eles não compensa gastar tempo, energia e dinheiro para tirar esses destroços de lá. Seria muito, muito caro. E por falar em caro, né? Já não bastava ser caro uma viagem dessa, 250 mil dólares, ou seja, mais de 1.200.000 reais, para levar turistas lá para o Titanic. Quando eu fiquei sabendo dessa história aqui, se alguém me perguntasse antes, né, há turismo para o Titanic, eu ia falar que não, né? Quase ninguém sabia que havia turismo para visitar o Titanic. Mas havia, meus caros. Agora não vai haver mais, com certeza vai ser proibido isso daqui, esses tipos de aventura. Ah, sim, eu perco o fio da meada, né? Já não bastasse ser caro uma viagem como essa, imagino tanto de milhões de dinheiro público que não foi gasto para fazer a investigação ali, para saber onde estava esse submersível, né? Havia a possibilidade de que esse submersível pudesse estar flutuando sobre a água. Olha só, até esses dias a própria Marinha, se eu não me engano, ou pelo menos a televisão anunciava, né, as mídias, que havia sido detectado sons de batida intermitentes, com certo padrão, né, a cada meia hora, o que indicava que eles poderiam estar à deriva sobre a água ou à deriva dentro da água também, né? Só que sem controle, né, e sem comunicação. Mas uma coisa é certa: se havia já a suspeita de que essa embarcação estava com a estrutura danificada, como dizem que os funcionários lá avisaram, e que o sinal se perdeu 1 hora e 40 minutos depois de que ele entrou, mas os sensores aí da Marinha que identificou uma implosão dentro da água, é quase certeza que a embarcação havia implodido e que não haveria sobreviventes. O interessante é que a mídia ficou arrastando essa história até ontem, como se fosse uma novela. E eu gostei dessa novela, gostei assim, né? Vamos dizer, eu acompanhei, estava muito aflito para saber como que estaria, né? Essas pessoas, se teriam sobrevivido ou não. Mas se eu soubesse, ou se a maioria soubesse dessas notícias aí, principalmente da Marinha ter identificado um sinal de implosão, não teria toda essa audiência que teve essa história. Isso com certeza vai virar um filme em breve, tá? Porque foi uma notícia que soou pelo mundo inteiro e gerou milhões de visualizações. Todo mundo que fala
sobre esse assunto acaba tendo bastante visualização, que eu espero que tenha também. Infelizmente, acaba sendo de uma notícia triste como essa, né? Então eu fico por aqui. Espero que tenham gostado e deixem um like. Prometo que amanhã eu já volto a falar sobre inteligência artificial.